muitos, o ano tem se arrastado até agora. Agosto parece uma ameaça para piorar o cenário, já que encarar o mês como um peso faz parte da imaginação popular. Há quem diga que, se fosse possível, rasgaria permanentemente o período do calendário. Não dá. O jeito, então, é enfrentar o que está por vir em clima de medo, insegurança, má sorte, tudo de ruim ou negativo para os mais supersticiosos, que atribuem ao mês o sinônimo de desgosto. Mas bem assim tem sido a vida de milhares de pessoas que pagam o preço, mas experimentam o pior dessa terra. Para elas, nem tudo está perdido, mesmo que tenham pela frente um mês cheio de agouros e crendices. Mas cuidado, sua vida não pode ser pautada pelas circunstâncias negativas. Tampouco adianta recorrer a simpatias ou amuletos para desfazer o mal que te engessa, amedronta e tira a paz. Se está sem trabalho, não desanime. Está sem recursos, tenha fé. Está sem motivação, não desista. O mal só é vencido com o bem. E uma mente sem medo, livre das preocupações, supera qualquer obstáculo. Agosto será o mês mais abençoado da sua vida. Se você é uma dessas pessoas que acreditam em toda a má fama do mês de agosto, saiba que tudo não passa de crendices controversas e que ainda resta tempo para colher resultados positivos nesse ano, a partir de agora. Participe do Congresso da Direção e Poder de Deus para quebrar os estigmas que atrapalham sua ascensão em todas as áreas da vida. Segunda-feira, com a maior palestra de prosperidade do mundo. Olá, bom dia. Deus abençoe muito a sua vida e abençoe principalmente a sua família linda que Deus te deu. Daqui a pouquinho nós vamos orar pedindo a Deus essa proteção a todos os trabalhadores, você que me assiste agora de qualquer lugar. Estamos ao vivo, tanto pelo YouTube como pelo Facebook Universal Santa Catarina. Você pode deixar os seus comentários, o nome de alguém que você quer que inclua na oração. Manda também pelo WhatsApp 0489-9624-7812. Você pode estar agora passando por lutas, por dificuldades, por problemas. Isso existe no mundo. O nosso Senhor não mentiu. Ele disse assim que no mundo nós teríamos aflições. É verdade, as lutas não são fáceis. Mas ele diz assim, tem de bom ânimo. Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, ele deu exemplo para que nós também pudéssemos vencer. Deixa os nomes aí e daqui a pouco, quando for 7h25, nós vamos orar em seu favor. Eu quero, se for possível, colocar mais uma vez as imagens do nosso querido estado de Santa Catarina. Ontem, eu e o Bispo Jean, nós estivemos lá em Blumenau, cidade linda. Graças a Deus, uma vitória imensa para aquele povo maravilhoso de Blumenau. Você que está assistindo agora, acompanhando o programa, Deus te abençoe e que seja o melhor dia da sua vida. Eu vou começar com uma história aqui de Balneário Camboriú, é a história do Luan e da Vanessa. Chegaram no Congresso sofrendo, passando por lutas, mas Deus deu uma direção. Assista o depoimento, eu já volto. Como é que é o nome do senhor? Lucas. Lucas, e a senhora? Sara. Sara, né? Lucas, quando você começou a fazer o Congresso, como é que estava a sua vida? Como é que é a sua história? Como é que estava a situação? A minha vida era completamente destruída. Era funcionário, assim como a minha esposa também. Vida completamente assim destruída realmente. Não tinha nenhuma perspectiva de vida profissional. Não tinha perspectiva? Não. De uma vida profissional. Quer dizer que se falasse para você que você seria hoje empresário, bem-sucedido, você não acreditaria? Não acreditaria. Assim você chegou? Assim a gente chegou também. Você veio pelo programa ou alguém te convidou?
através de um convite do Grupo Jovem. Assim eu cheguei na Igreja Universal. Que bom, né? E o que mudou depois que você chegou? Depois que a gente chegou na igreja, olhando do meu lado, que era uma pessoa muito vaidosa, a primeira coisa foi o estilo de vida. Porque a gente no mundo, a gente tem uma imagem completamente diferente. Quando a gente chega dentro da igreja, a gente vai tendo uma visão ampla. O que a gente realmente quer para a vida. Se não fosse o altar hoje, a minha vida não teria mudado. Não teria sido transformado? Não teria. Foi aqui que você mudou a sua vida? Sim, senhor. Sua fé? Minha fé. E a Sara? Como é que era a sua, Sara? Então, eu conheci a igreja desde que eu era criança, porque a minha mãe já frequentava a igreja. E até eu fui curada através de fogueira santa que ela fez, né? E eu fui crescendo ali, né? Mas eu não ia na igreja, meu pai não me deixava. Aí até que eles se separaram e eu decidi ali, assim, não, eu quero mudar, não quero ser igual a minha mãe, não quero sofrer o que ela sofreu. Então, eu assim, não, então eu vou para a igreja. E comecei a fazer o congresso, né? Me formei. E depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar em empresas, em farmácia, porque eu sou farmacêutica. E só que eu também não tinha perspectiva, assim, de ter uma farmácia, né? Então, quando a gente começou a namorar, a gente começou a ver assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa pra gente, né? Como ele trabalha na área administrativa e eu trabalhava como farmacêutica, a gente começou, não, a gente tem que fazer alguma coisa pra gente. Daí veio a pandemia. Aí a gente, assim, tudo fechou, menos farmácia. Aí ele assim, bom, tu é farmacêutica, então vamos abrir uma farmácia. Quer dizer que quando vocês chegaram, você funcionário, ela funcionária, jamais vocês pensaram que ia ter o próprio negócio. Jamais. Fidelidade, como é que é? 100%. É tudo para Deus. Primeiro lugar para Deus. Você também leva isso a sério? Sim, senhor. Tanto é que tudo isso que a gente conquistou hoje é fruto do altar, através de fogueira santa. Porque toda a nossa economia que a gente tinha antes de conquistar isso, que nós temos hoje, foi tudo para Deus. Então, foi do altar que a gente teve forças para lutar e conquistar o que a gente tem hoje. Depois da fé praticada no altar, o que conquistou? As farmácias? Hoje, soma total que a gente tem de bens chega em 2 anos. Quando a gente começou, a gente não tinha nada. Realmente, hoje chega em 1.400.000. Imóvel, carro, moto, empresa. 2 anos que vocês não perderam tempo. Não perdemos. Eu vi ali foto do casamento. Se casaram. Sim, senhor. Vida com Deus. A nossa vida com Deus hoje está melhor do que nunca. Hoje a gente um completa o outro, né? A gente tem conosco, quando a gente iniciou, ela na parte administrativa e ela farmacêutica. Então a gente se uniu. Através dessa união também que nós conseguimos conquistar isso hoje. Então Deus cada vez mais tem nos abençoado também por conta disso, né? Que é a aliança. Quer dizer que quando Deus disse assim na palavra dele, que Abraão seria abençoado e todas as famílias da terra seriam benditas por causa dele, se cumpriu na vida de vocês dois. Se cumpriu em nossas vidas. De funcionário, farmacêutica, você na área administrativa, hoje dono das farmácias, sim, carro, senhor. Apartamento, casado e principalmente Deus dentro de vocês, né? Deus hoje, nossa vida é acima de tudo, realmente. Porque da onde a gente saiu, as nossas histórias e onde nós estamos hoje, foi só Deus mesmo nas nossas vidas. Quarta-feira e domingo, o que é para vocês? A quarta e o domingo são as principais reuniões para nós, que é onde a gente não pode faltar, que é a nossa comunhão com Deus, que é onde realmente a gente estreita o nosso relacionamento com Deus, que é onde nós temos o nosso momento único e íntimos para com Deus. Para com Deus. Quer dizer que além dos bens, a maior riqueza é essa fé, né? Sim, senhor, que é a nossa Se batizaram? salvação. Sim, senhor. Por que eu estou perguntando tudo isso? Para mostrar para você o caminho.
Não para você que já está aqui há muito tempo, mas para você que talvez está chegando hoje. Veio hoje. Chegou aqui com a vida destruída, como ele falou. Mas em 2 anos, mudou a vida. Porque não perdeu tempo. Está escrito sobre o batismo, então eu vou me batizar. Está escrito sobre o casamento, então eu vou me casar. Está escrito sobre a fé no altar, então eu vou me lançar. Pegou as economias, toda aquela economia que você tinha, compraria as farmácias? Não compraria. Não chegaria, acho que nem 5% do valor da farmácia. Dos valores. Quer dizer que o altar não deve nada para ninguém. Isso é a prova viva. E o que é mais importante é eu encerrar dizendo para vocês: vida com Deus. Eu sempre falo, se você estiver bem com Deus, você vai chegar. E bem com Deus, tem gente que diz assim, eu não roubo, não mato. Não, bem com Deus é você estar livre da dúvida. Bem com Deus, pessoal, é você não ter malícia dentro de você. Porque tem gente que não faz isso, não rouba, não mata, mas se perdeu na fé. Não tem mais aquele fogo, aquela gana de vencer. Com Deus. Isso é importante você saber. Amém? Funciona esse altar? Sim, senhor. Funciona essa palavra? Funciona. Com certeza. Bem forte para o nosso Senhor. Deus abençoe. Muito mais da gente. Amém? Quando você vem ao Congresso para o Sucesso, essa reunião de segunda-feira é uma reunião motivacional. Você vai receber a fé. Você vai receber o espírito da fé. E você, na fé, você vence as dificuldades. Você não olha para a situação. Você só tem medo da situação quando você perde a sua fé. Os heróis da fé que estão escritos na Bíblia, eles venceram dificuldades, situações que aos olhos humanos era impossível de vencer. Por que eles venceram? Porque eles receberam o espírito da fé. Você que está me assistindo agora de qualquer lugar, sua vida não vai mudar porque você conhece a Bíblia. Sua vida não vai mudar porque você vai ou frequenta uma igreja. A sua vida muda quando você manifesta a fé. Essa imagem que você está acompanhando agora das pessoas indo para o altar, pegando o peitoral do juízo, fazendo o seu pacto com Deus, o que isso significa? Que todas as segundas-feiras essas pessoas enfrentam o trânsito, as dificuldades, os problemas do dia a dia e vêm aqui lutar, pedir a Deus para que abençoe os seus negócios e a sua vida financeira. Essa é a reunião do Congresso. E possa ser que você me assiste agora e você diz assim, olha, eu não consigo nem esperar chegar a segunda-feira, estou com depressão, estou doente, então venha hoje, terça-feira. Manifeste a sua fé. O que você precisa é sair da sua casa, é vir buscar. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. A Cláudia, se eu não me engano, é essa a história. Agora acertei o nome. A Cláudia chegou aqui numa situação difícil, mas mudou a sua vida através da fé. Acompanhe. Diante o cenário ruim econômico que o país enfrenta, como é bom ouvir histórias de superação, como aconteceu com a dona Cláudia. Ela que devia mais de 175 mil e passou por diversas humilhações. Vamos ouvi-la, não é isso, dona Cláudia? Como foi? Eu cheguei ao ponto de ficar viúva, né? E ali eu tinha um comércio falido. Eu dividia a quentinha com a funcionária, porque se eu desse uma quentinha para ela, eu não tinha o transporte para ir para casa. E ali eu pagava ela de 50 reais, estava com o carro para ser tomado pelo banco já por falta de pagamento, a luz cortada, o telefone cortado, e o filho, meu filho tinha 16 anos, ia prestar o vestibular, e ali ele foi convidado a se retirar de sala de aula 9 horas da manhã, onde todos os alunos ficaram em pé. E ali o segurança nos levou, nos escoltou até o portão do colégio, por falta de pagamento. E é o fundo de poço, né? Mas também o carro que já estava para ser tomado pelo banco, ali sem combustível na rua,
Eu peguei um cheque sem fundo e coloquei R$20 de combustível. E ali o cheque voltou. O frentista que me conhecia do bairro foi lá na frente da loja para cobrar, né, os R$20. E ele ficou com vergonha quando me viu. Ele disse, acho que eu me enganei. E eu falei, não, sou eu mesmo. E ali muita humilhação. O sapato do meu filho furado. E a funcionária que não recebia salário. Eu pagava ela de R$50 e R$50. Quando pagava. E aí ela foi na sapataria, comprou um sapato para o meu filho, 3 pagamentos e deu para o meu filho, porque ela sabia que eu não podia pagar. Dona Cláudia, como a senhora chegou no pacto? Eu cheguei através da televisão. Eu não dormia de noite. Eu passava a noite me embalando na cadeira e ali o pastor começou a falar na televisão comigo. Só que eu não chamava pastor, né? Eu dizia, esse homem está falando aí comigo, está dizendo que se ele disse que Deus me aceitava do jeito que eu era, que eu podia buscar Deus, ele me convidou, eu dizia, eu não sei nem quem é esse homem. E ali, né, sem dormir, nervosa, tomando remédio, doente, ele convidou para que eu fosse. Então, eu aceitei o convite pela televisão e fui na segunda-feira. Quando eu cheguei lá, eu aprendi, né, a primeira vez já. Eu cheguei, estava muito irritada, muito nervosa. E ali ele falou que para Deus mudar, nunca esqueci, para Deus mudar a minha vida, eu tinha que ter temor a Deus. Foi a primeira palavra que eu recebi na nação. E eu lá sabia o que era temor, eu não sabia. E ele explicou que eu precisava colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, para que Deus mudasse a minha história. E ele falou, eu não li a Bíblia, eu não conhecia Jesus, eu era uma pessoa amargurada, com ódio, com ressentimento, e ele falou uma passagem bíblica que nunca saiu da minha mente, que ele falou o seguinte, que Jesus veio para que é como se ele estivesse ali falando comigo, assim, que eu tivesse vida. Aí ele falou que na Bíblia estava escrito, tinha uma vírgula, nunca esqueci, tinha uma vírgula. Jesus veio para que eu tivesse vida, aí ele disse, vírgula, e vida com abundância. Aí eu fiquei, mas como que eu posso ter vida com abundância? Será que esse homem não entende como é que está a minha vida? Dona Cláudia, depois desse pacto, essa vida com abundância, mudou mesmo? Mudou a sua história? Mudou mesmo. Eu que cheguei com 300 cheques sem fundo, aqui ó. E ali aprendi a ser fiel. Comecei a ir novamente, ele convidou, eu comecei existe a Cláudia antes da nação e a Cláudia depois da nação. Então ali eu assumi um pacto com Deus, aprendi o que era temor. Então ali eu fui, a minha vida começou a melhorar. Toda segunda-feira é uma vitória. Hoje eu comecei a pagar as dívidas, a loja que era alugada e eu não conseguia pagar o aluguel, não conseguia, a dona entrava e dizia, fecha, tu não consegue pagar? Então fecha. Hoje ela é própria, tem 3 andares, é a coisa mais linda do mundo. Eu que morava num kitnet alugado, viúva, com meus 3 filhos, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Hoje eu moro num condomínio fechado. A minha casa é linda, eu tenho tudo. O carro que estava para ser tomado pelo banco, que eu não tinha dinheiro para abastecer, para colocar o combustível, hoje eu ando com o carro, meu carro é novo, é do ano e é quitado. Dona Cláudia, com tudo que a senhora conquistou, hoje qual é o seu maior patrimônio? O meu maior patrimônio eu recebi no primeiro dia que eu cheguei na nação, que eu aprendi a ter temor a Deus. Esse é o meu maior patrimônio. Quando o Espírito Santo entrou na minha vida, tudo foi do Espírito Santo para cá. Então, não só isso, porque o pacto, a nação não me deu só financeiramente, né? Que o que Deus fez foi algo que eu nunca esperei. Mas não foi só isso. Hoje eu tenho paz, eu tenho uma família abençoada. Eu que era viúva,
No passado eu tive um casamento onde eu fui humilhada, traída, espancada. Muitas vezes eu escapei assim nas mãos dos meus filhos me socorrendo. Hoje eu sou casada com um homem de Deus. Hoje eu não tenho uma casa, eu tenho um lar. E hoje eu não tinha coragem assim de me matar. Mas eu pedi assim, a Deus para morrer. Hoje eu vivo com o meu Jesus. Hoje ele é tudo na minha vida. O Espírito Santo está acima de tudo. Muito obrigada, dona Cláudia. Está aí mais uma história que serve de incentivo para muitas pessoas que se encontram aflitas. Agora com o senhor nos estúdios. São muito obrigado, que Deus abençoe. Chegar ao sucesso. Formação acadêmica, especialização, ascensão profissional e investimentos financeiros. Mas nem sempre isso tudo basta. Há quem confie somente nas diretrizes da força do braço ou na mentoria de terceiros. Nadam entre os tubarões, mas morrem na praia. Contudo, só uma direção é capaz de revolucionar a vida financeira, cujo propósito é erguer do pó o necessitado e exaltá-lo entre os homens, através da fé sobrenatural. O peitoral do pacto é o artefato que simboliza essa conexão e acesso à direção de Deus. Elemento que traz poder, força e resposta àqueles que o recebem. Venha receber o peitoral do pacto, o artefato sagrado que vai lhe trazer as respostas que você tanto tem buscado, na maior palestra de prosperidade do mundo. Eu tenho aqui alguns nomes que enviaram aqui para a oração. A Cleci Flores está assistindo o programa, Paulina Santos também, a Dalva Chikovski está assistindo também ao programa. Tem também a Berenice Silva, a Delcide Freitas, tem a Dalva, tem o José Augusto, que está acompanhando o programa agora. Daqui a pouquinho nós vamos orar por todas essas pessoas que enviaram aqui os seus nomes e o nome dos seus familiares. Você quer oração? Prepara um copo com água, daqui a pouquinho nós vamos orar por você. Essa próxima história que eu vou colocar agora mostra o quanto Deus é grande e o que Ele pode fazer na vida de uma pessoa que toma a decisão de vir buscá-lo. Esse depoimento desse casal ilustra o poder de Deus. Dona Wanda, como é que era a vida, a família, a vida econômica, a vida em geral, antes da Universal, antes de chegar aqui, de conhecer a fé no Deus vivo? Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei numa hora de desespero, de dor, sofrimento. A minha irmã desenganada dos médicos, era tudo ou nada. E aí uma pessoa me convidou, eu vim até a igreja, na hora de muita dor, porque eu era muito contra, eu e meu esposo, a gente era muito contra. E ali a minha irmã, que estava desenganada, né, que o médico disse que não tinha mais jeito, 2 dias, 3 dias de vida, e eu vim lutar por ela, e ali eu já vi a resposta, já o médico mandou ela voltar para o hospital, que ia fazer um novo tratamento. Então eu fui vendo o resultado na vida dela, e continuei perseverando. Na época eu pensava que era só por ela, né? Mas, nossa, né? Eu trabalhava de empregada, meu esposo também trabalhava de empregado. Então, era uma vida bem sofrida. Muito trabalho e pouco resultado. Muito trabalho e pouco resultado. Como é que eram as coisas naquela época? Pastor, é difícil, né? Que a gente mora na cidade de Balneário Camboriú, a gente trabalhava empregada, né? Então, é tudo muito caro, né? E trabalhava bastante, né? Trabalhava em 2 empregos e minha esposa também, então era bem difícil. E aí aconteceu muita luta, tanto no meu trabalho quanto no dele. Mas a gente vê, foi o que Deus permitiu para a gente passar essa luta, passar injustiça, para nós tomar atitude. Então foi numa hora de, assim, que Deus abençoou, foi assim, às vezes a gente não entende por que essa luta. No trabalho começou perseguição pro meu lado, perseguição no dele. E aí, então, aí a coisa ficou assim, ficou ruim assim para mim, para minha pessoa. Eu falei, Deus, só vai dar a resposta, só vai dar a direção, a tudo, vai vir tudo a limpo e eu vou sair, né? Daí eu tava assim pensando, vou dar uma parada. Mas aí eu saí, Deus, não, vai montar um negócio, meu filho, vai. Eu comecei a procurar. Humanamente falando, não tinham condições? Não tinha e não era nada do nosso ramo, porque eu trabalhava com vendas, né, de consórcio, de carro, e meu esposo trabalhava em lanchonete, restaurante. É um ramo totalmente diferente, que é material de construção, né? E dinheiro também não tinha, nós tínhamos um imóvel, né? E a pessoa queria vender,
E eram 2 sócios, eles não queriam um imóvel, queriam tudo dinheiro, né? Mas a gente foi, conversou com um deles e fizemos uma oferta de trocar um terreno para uma loja. Que seria impossível, né? Daí foi que a gente, por Deus abençoou. Peguei uma loja com estoque, trabalhando, com clientela. Deus deu a vocês uma fonte que vocês não tinham. Vocês tinham um salário, o senhor era assalariado, trabalhava em restaurante, a senhora era uma assalariada, trabalhava vendendo carro e consórcio. Então Deus fez criar uma fonte para vocês, entregou na mão de vocês uma fonte. Entregou uma fonte. Você vê que não tem nada a ver com o ramo original deles, mas tem com aquilo que Deus preparou para eles. E quando Deus dá algo para você, Ele já vai dar com as condições para você desenvolver aquilo ali. Não duvide. Amém, pessoal? E aí, essa fonte dessa fonte, o que já gerou? O que já existe hoje por conta dessa fonte? Olha, pastor, são várias bênçãos. A gente comprou um apartamento na época também, na Figueira Santa, também um imóvel na época, a gente também jamais... Eu sempre dizia assim, não vou comprar um apartamento de luxo porque não é para nós. Né? E Deus começou a comprar um apartamento, também paguemos em 5 anos, na época um apartamento quase R$1 milhão, conseguimos quitar, e depois compramos sítios também, tudo pela fé, tudo campanha de Israel, tudo fruto do altar, né, pastor? Tudo fruto do altar. Saiu do altar. A gente é fiel no altar com tudo, entendeu? Primeiro, eis-me aqui, né? Deus sabe o nosso coração, né? Agora, o senhor era uma pessoa viciada no jogo, viciada em álcool. O que mudou no senhor? Mudou tudo, pastor. Eu me libertei, né, me batizei e mudou tudo, tanto da minha vida, né, financeiro, espiritual, tudo, né? Recebeu o Espírito Santo? Sim, pastor. Hoje tem o Espírito de Deus habitando no senhor. E hoje, graças a Deus, né, minha filha, meus filhos, tudo, né, também. Família na fé. Família na fé. E a senhora hoje, como é a sua vida? Depressiva quando chegou? Triste, angustiada, aflita, como é hoje? Não, senhor bispo, hoje eu sou uma pessoa tranquila, tenho paz, tenho alegria, que não tem mais aquela aflição, porque hoje meu esposo também, né, tá bem, tá tranquilo, então se libertou. Então hoje, graças a Deus, é só... Claro, a gente tem luta, né? A gente que é de Deus, vem luta, mas a gente sabe que tem vitória. Tem o Espírito Santo. Graças a Deus. Graças a Deus é coisa mudou, mais... pastor. Luta tem todos os dias, né? Claro. Não, porque as pessoas pensam, vou buscar Deus, não vou ter luta. Não, pelo contrário. Tu vai ter muito mais luta. Mas assim, se você permanecer na fé, você tem que crer e não duvidar, pastor. Amém. Porque esse imóvel que eu falei, pastor, que a gente comprou, coloquei uma venda o ano passado, ficou mais de ano de venda, a gente queria vender. E daí não ia tirar de venda esse ano, o pastor falou, a minha esposa falou assim, amor, não quero mais mostrar que estou cansado de mostrar. Eu falei, amor, Deus vai mandar uma pessoa fora do país para comprar, para vender à vista esse apartamento. Daí ficou em dezembro ali, veio uma pessoa fora do país, a gente viu 20 e poucos apartamentos de Balneário Camboriú. Daí o corretor falou, Neri, eu quero mostrar o apartamento. Minha esposa não queria mostrar. Eu falei, não, vai lá, amor, que hoje vai vender esse apartamento. E a pessoa veio, um casal de alemão, né? Não falava nada português, ficou advogado, tradutor, olhou o apartamento, a mulher se encantou com o apartamento, fechamos o negócio, como do jeito que nos queria, pagou à vista tudo, né? Então foi uma bênção, assim. Bem forte para Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém? O meu copo com água já está aqui preparado, com o meu peitoral do juízo. Nós vamos orar por você. Antes eu quero registrar aqui o nome da dona Márcia, lá de Chapecó, que pediu oração. Dona Márcia, vamos orar agora pela senhora e por todos que acompanharam o programa. Oração do trabalhador. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos pela fé na Tua presença. E eu te peço por cada uma das pessoas, por cada vida que deixou a sua mensagem, pediu por sua família e por todos os trabalhadores, meu Pai. Por essa pessoa que acordou cedo, já está agora no dia a dia dela, lutando para ganhar o seu pão de cada dia. O Senhor disse na sua palavra que tudo que eu pedisse em oração, crendo, eu receberia. E eu peço, guarda o teu povo do acidente,
Guarda, meu Deus, o seu povo de perder a vida, meu Deus, sabe, de uma forma tão rápida como nós temos visto. A pessoa, ela sai de casa, ela tenta vencer na vida e nem consegue voltar. Eu peço que o Senhor livre as pessoas de todo mal. Meu Deus, eu oro por esse que está me assistindo agora em uma cama de hospital, precisando de um milagre, de uma resposta. Toca na vida dele. Oro por essa pessoa que está angustiada, com depressão, sofrendo dentro de um quarto, de uma casa, pensando até em tirar a própria vida. Que esse espírito de morte saia da casa, saia da mente dessa pessoa e que ela possa, hoje ainda, estar na sua casa te buscando. Dá forças para ela. Eu peço que o Senhor consagre esse copo com água, abençoe que quando essa pessoa tomar dessa água, quando alguém da família tomar dessa água, que seja fortalecido e que o entendimento se abra e que livre-se de todo mal. Pois eu abençoo o nosso dia, abençoo a todos que estão acompanhando e todos que não conseguiram assistir, mas que eu tenho certeza que o teu poder alcança e abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Toma dessa água comigo com fé. Deus é a resposta para você quando as portas se fecharem nesse mundo. O seu Espírito tem sido. Que Deus te abençoe e que a sua terça-feira seja iluminada pelo nosso Deus. Eu quero muito que você tome a decisão, principalmente você que está afastado, distante ou conhece alguém. Quarta-feira agora nós teremos uma reunião especial, onde nós estaremos buscando a presença de Deus, e você que tem um desejo ardente de ser o sal da terra, esteja conosco. Tem reunião às 7, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Deus abençoe a sua vida e que tudo venha a dar certo.